bem-vindos a mais um vídeo e eu hoje estou aqui para vos falar um bocadinho da minha história aqui no YouTube, mas também da minha história enquanto pessoa e da minha história sobretudo enquanto amante de videojogos. É verdade, pessoal, eu hoje venho-vos falar qual é que foi o meu caminho no YouTube. Eu já comecei no YouTube há muito tempo e comecei justamente por videojogos. E hoje venho-vos falar um bocadinho dessa história, já que estou aqui. Para vocês terem noção, neste momento estou aqui em casa do meu pai, esta é a parte do anexo, é a parte, mais concretamente, parte de cima, o segundo andar do anexo, onde eu tenho a minha coleção de jogos, a minha parte musical, as guitarras, as baterias, etc. Onde tenho a minha coleção de carros Burago. E a parte de baixo é uma parte que está reservada ao resto. Temos lá o minibar, temos lá a parte do bilhar, a parte do ginásio, da sauna, etc. Mas nesta parte aqui é o que eu considero o meu domínio. É uma sala enorme onde eu tenho toda a minha coleção de videojogos, mas também é onde eu tenho, por exemplo, o meu projetor, onde eu tenho os meus matraquilhos, a mesa de ping-pong. Eu tenho aqui uma série de coisas que estão ligadas, sobretudo à minha infância. Eu, infelizmente, não venho cá acima com a regularidade que queria e não tenho acesso a tudo que tenho aqui à minha volta durante a semana, porque durante a semana estou no Porto a trabalhar no meu apartamento. Portanto, hoje venho-vos falar então um bocadinho deste espaço que podia ser muito bem o meu estúdio do YouTube. Infelizmente não é, porque estou a 140 km daqui a viver, mas é onde eu tenho a minha coleção e grande parte das minhas memórias de infância. E para os atentos, é verdade, até o gorro que eu estou a usar neste momento é referente a um jogo, que é o Infamous. Não sei se vocês conhecem ou se já jogaram, mas é um jogo muito porreiro. Neste caso é o Infamous Second Son da PlayStation 4 e o gorro vinha na edição de colecionador. Edição de colecionador essa, pessoal, que não é nada de raro aqui nesta sala. Eu tenho muitas edições de colecionador de muitos jogos, isto porque eu comecei justamente no YouTube como um canal sobre colecionismo de videojogos. O meu primeiro canal, o primeiro vídeo foi alguns em 2007 ou 2008, mas depois o canal começou a ser mais regular a partir de 2009. Nunca foi um canal muito visto, nunca foi um canal com muitos subscritores, ainda hoje, aos dias de hoje, está à volta dos 500 e qualquer coisa subscritores. Portanto, é um canal pequeno, mas é um canal que me ajudou a perder esta vergonha de estar a falar à frente de uma câmara. Porque apesar de tudo, pessoal, mesmo neste canal de tecnologia, no meu primeiro vídeo em 2019, eu de certeza que não estava tão nervoso como se nunca tivesse feito um vídeo para o YouTube. Foi uma grande vantagem já ter algum contacto com esta plataforma e com a câmara. Então, pessoal, que tipo de vídeo é que eu ia trazendo? Como é que o meu canal começou? O meu canal começou sobretudo a mostrar edições de colecionador, às vezes a mostrar eventos que iam acontecendo e que eu tinha a sorte de ir, outras vezes até a mostrar caça de videojogos. Por exemplo, eu acordar às 5 da manhã em Braga, ir para o Porto, chegar ao Porto, reunir-me com mais malta que também tinha este mesmo hobby, irmos para a Feira da Vandoma, escrutinar tudo. Era esta coisa do thrill of the hunt, ir atrás dos jogos, das melhores promoções, mandar vir de fora, arranjar aquele negócio top. E o meu canal falava muito disso, falava muito de vídeos de exposição de aquisições de edições de colecionador, falava um bocadinho de vlogs também sobre o tema, alguns gameplays, portanto era sobre este tópico. E este gosto, pessoal, agora é a parte do canal História. Eu comecei com uma consola clone da NES, daquelas que havia muito por aí nos mercados mais tradicionais, e era uma consola que tinha aqueles cartuchos de 99 em 1, que trazia o Super Mario, que trazia o Duck Hunt, trazia aqueles jogos míticos de consolas de 8 bits, não é verdade? Depois, o meu pai deu-me uma Sega Mega Drive e a partir daí foi a perdição total. Sega Mega Drive eu ainda tenho hoje umas quantas e gosto muito. Foi se calhar a plataforma de 16-bit que mais me marcou. Depois, mais tarde, tive contacto com a Super Nintendo, tive contacto com mais algumas, mas a Sega Mega Drive marcou-me muito por alguns jogos que nela vinham incluídos. Estou-vos a falar de jogos como Streets of Rage, estou-vos a falar de jogos como o Alien Storm, Super Hang-On, Itália 90, montes de pérolas. Eu nunca fui muito Sonic, desculpem, mas montes de pérolas que a consola nos trouxe. E depois, a evolução natural para quem teve uma Sega Mega Drive era saltar para qual? Saltar para a Sega Saturn. Também tive umas quantas, pessoal, e gostei. Infelizmente eram umas consolas muito propícias a variar na parte do leitor de CDs, mas foi uma consola que também me deu muitas horas de diversão. Foi lá que eu conheci o gosto pelos jogos de arcade de condução. Estamos a falar de Sega Rally. Foi lá que eu comecei a gostar também de jogos de plataformas como o Tomb Raider. Portanto, foi nessa consola que eu também ganhei muita noção do que havia e do tipo de jogos que se estavam a preparar para emergir, tipos de jogos, mais concretamente, no horizonte. Sega Mega Drive não foi a única consola que eu tive nessa geração. Depois tive a sorte também de ter uma Nintendo 64, onde joguei Super Mario 64, grande jogo, onde joguei os Pokémon Stadiums, onde joguei os Legend of Zelda. Portanto, foi na Nintendo 64 que eu ganhei contacto com muitos IPs da Nintendo, muitos jogos first party,
E foi aí que também fiquei com um pedaço do coração roubado para essa trincheira da guerra. Depois a Sony também emergiu com a PlayStation 1 e eu a PlayStation 1 não a tive enquanto miúdo. Tive depois uns anos mais tarde, mas a PlayStation 1 eu ia jogando bastante, ou em casa de primos, ou nos videoclubes. Se vocês estão aí e são de certeza da minha idade ou mais velhos, lembram-se sem dúvida dos videoclubes. Muitas das vezes os videoclubes tinham uma consola lá para vocês jogarem e às vezes comprarem até a consola e jogos e alugar jogos. E era lá que eu ia tendo contacto com estas consolas, desde Tekken, a Spyro the Dragon, a Crash Bandicoot, e eu joguei de tudo lá. E depois, um bocado de tempo depois, já podia jogar em casa também, porque depois, quando fiz o salto para a próxima geração, em vez de ir, lá está, a Sega teve a Sega Dreamcast, eu na altura não tive, só tive depois uns anos mais tarde, mas a Nintendo demorou um bocadinho mais a lançar a GameCube e eu, entretanto, já tinha tido a PlayStation 2. E como vocês sabem, a PlayStation 2 tinha aquela benesse de retrocompatibilidade, portanto vocês punham um CD da PlayStation 1 e podiam jogar o jogo que estava pronto para vocês jogarem. Só tinham que ter o cartão de memória próprio, que eram os cartões de memória da PlayStation 1, porque não dava para gravar no da PlayStation 2 o progresso dos vossos jogos. Portanto, eu com a PlayStation 2 já tinha uma consola de nova geração, já tinha uma consola que lia os jogos, obviamente, da PlayStation 2, que lia os jogos também da PlayStation 1 e, mais do que isso, que lia DVDs também. A PlayStation 2 foi o meu primeiro leitor de DVDs e eu acho que isso foi uma estratégia muito inteligente da Sony. E nos entretantos fui tendo também algumas consolas portáteis. Tive uma Game Boy Color, a primeira que eu tive avariou e depois tive uma segunda que é esta aqui, a edição do Pokémon, do Pikachu. E foi uma consola que eu gostei muito porque lá está, porque nós com a Game Boy e com esta portabilidade toda podíamos jogar em qualquer lado e era frequente na minha infância nós ao domingo irmos dar aquela volta típica da família do domingo, íamos comer a algum lado e depois íamos passear à praia ou a algum sítio e naquelas horas mortas ou de carro ou que estávamos a fazer alguma coisa eu pegava na consola e toca a jogar um bocadito. Esta consola trouxe-nos essa portabilidade. Na altura também havia outras que o faziam. Da Sega tínhamos a Game Gear, por exemplo, e eu nunca tive uma Game Gear mesmo até aos dias de hoje, mesmo com mais de 45 consolas em casa, com mais de 1200 jogos, eu nunca tive uma Game Gear, pessoal. É verídico, nem um jogo sequer para a Game Gear. Mas não tenho nada contra a consola, nada disso, apesar dos problemas todos que elas davam a nível de condensadores. Nunca experimentei, nunca joguei, não tenho interesse. Então, com a PlayStation 2, na altura eu lembro-me, ela estava em stock em Espanha, aqui num hipermercado, mesmo à beirinha de casa, e quando meu pai foi lá, deu-me 3 opções para primeiro jogo. Tínhamos jogos que eu nunca tinha ouvido falar, porque na altura a internet não era uma coisa, então nós, para obter informações sobre os jogos, tínhamos que ver ou na televisão ou em revistas, era a forma, ou então algum amigo nos falar, e eu não tinha muito conhecimento do que é que vinha aí, quais eram os jogos que existiam para a plataforma. Na altura, o meu pai, quando estava nesse supermercado, haviam alguns jogos, mas os que ele me identificou para trazer, ou era o Metal Gear Solid 2, que eu depois, anos mais tarde, vinha comprar, ou era o Devil May Cry, que também vinha comprar, ou então era este que eu tenho aqui na minha mão, que é o Gran Turismo 3. E foi este que o meu pai na altura trouxe para jogarmos, não esta exata cópia, era uma cópia versão Platinum da PlayStation. E então, pessoal, este foi o meu primeiro jogo, joguei muito mesmo, mas depois vieram mais jogos, veio o Tekken 4, quando saiu, eu já vinha com a referência do Tekken 3, portanto, queria mesmo jogar Tekken, o Tekken 4 joguei bastante. Tive o primeiro contacto com algumas sagas que eu acho muito interessantes e muito importantes no universo dos videojogos, estou-vos a falar de God of War, por exemplo, que eu gosto muito e que, na altura, tive o primeiro contacto com o primeiro jogo e depois com o segundo. Portanto, posso-vos dizer que a PlayStation 2 foi uma das consolas que mais me marcou, foi uma das consolas que eu mais jogos comprei, ainda de vez em quando vou comprando alguns que ainda não tenho, e foi, sem dúvida, a plataforma que me introduziu da forma certa à PlayStation. Mas eu não fiquei por aí, porque depois, ainda nessa geração, veio uma Nintendo GameCube. A GameCube com aqueles DVDs mais pequenos, mas com a possibilidade de jogar 4 pessoas da origem sem ter que usar multitaps, que foi algo que eu na PlayStation 2 tive que comprar para jogar WWE com os meus amigos, também foi gado da vício. E com a GameCube vocês tinham jogos frenéticos, como o caso do Mario Kart, que é uma grande referência, mesmo na Nintendo 64 já o era, eu mesmo na altura na Nintendo 64 joguei bastante com o meu primo. E então aqui na GameCube o meu primeiro contacto foi o Metroid Prime, foi o primeiro jogo que eu comprei, mas depois obviamente fui buscar todos os grandes clássicos da consola. Estamos a falar de jogos como, por exemplo, o Star Fox Adventure. Estamos a falar do meu primeiro contacto de um jogo de aventura de Pokémon em 3D, porque até à data eu tinha tido contacto com o Pokémon Stadium, mas não era de aventura. E eles lançaram o Pokémon Colosseum, por exemplo, que já era um jogo de aventura 3D. Tive também o primeiro contacto com um jogo que era uma grande moca, que era o Crazy Taxi. Primeiro contacto com o Sonic Adventure 2, que também foi um jogo
que me marcou, sobretudo pela banda sonora. Jogos que eu depois jogava com os meus amigos de uma forma frenética. O Super Smash Bros, que tinha uma mistura então de tudo que era personagens da Nintendo e fazia este jogo, este brawler, com 4 players, que era uma coisa brutal, brutal, brutal. O Mario Kart não podia falhar, por exemplo. Estou-vos aqui a dar alguns exemplos de boas referências que eu na altura joguei. E lá está, como já vinha com a questão do Super Mario 64, tive que jogar o Super Mario Sunshine e tive que jogar também o The Legend of Zelda Wind Waker. Muitos anos mais tarde comprei a Xbox e é uma consola pela qual eu nutro muito, muito, muito apreço. Tenho muitos jogos para a Xbox, é uma das consolas que eu tenho mais jogos. E acho que a Microsoft foi corajosa, porque nos anos 2000 já tinha estas plataformas tão sedimentadas. Estou-vos a falar da Nintendo GameCube, estou-vos a falar da PlayStation, e eles entraram num mercado novo, na altura, que era o mercado das consolas domésticas, e fizeram-no de uma forma brilhante. Introduziram-nos o conceito do Xbox Live. Na altura já havia serviços de online gaming, mas o deles era muito, muito bom e prevaleceu até anos depois. Depois veio a Xbox 360, foi a primeira consola que eu tive dessa geração, na altura da PS3 e da Wii. A Xbox 360 foi a primeira que eu tive. Tive muitas, porque elas tinham o Red Ring of Death e morriam de vez em quando, mas foi uma consola que me deu um gozo imenso. Conheci muita, muita gente no Xbox Live. Foi a consola em que eu realmente puxei pelo online gaming ao máximo. Joguei horas e horas e horas e horas de Gears of War Online, Halo, Call of Duty, Forza, aqueles jogos da consola que me marcaram mesmo, e conheci muita, muita boa gente. Ainda hoje me dou bem com muita gente que conheci na altura no Xbox Live. Muitas das pessoas, na altura eu não vivia no Porto, agora já vivo. Muitas dessas pessoas que se ficaram mais próximas a mim, que eu aos dias de hoje chamo amigos, agora que mudei para o Porto, vamos jantar, temos um jantar quase mensal. Portanto, fizemos laços a sério. Portanto, a Xbox 360 foi para mim, se calhar, das minhas melhores eras a nível de videojogos. Tenho depois, comprei a PS3, depois comprei a Wii. Depois já era mais fácil, porque eu na altura já estava com outra capacidade de comprar consolas e de comprar jogos que não tinha quando era criança. Já conseguia juntar algum dinheiro e ir comprando algumas coisitas para mim. Por isso é que depois a Xbox 360 escalou e se tornou provavelmente na consola que eu tenho aos dias de hoje com mais jogos. Tenho 300 e quase 400 jogos da Xbox 360. E é uma consola que eu gostava de dedicar mais tempo, porque ainda tem muita coisa lá que eu não explorei. É uma consola com uma biblioteca de jogos muito, muito, muito grande. Então, pessoal, depois da Xbox 360, da Wii e da PlayStation vieram as outras de próxima geração. Nós aqui chamamos sempre próxima geração, mas é o que elas são até vir a outra geração a seguir. Veio a PlayStation 4 em primeiro, foi a primeira que eu tive. Depois a Xbox One e depois a Wii U. A PlayStation 4, mais uma vez, também foi uma consola que eu joguei bastante online, conheci mais pessoas lá. Depois veio o Xbox One. Eu, a Xbox One, nessa geração, se calhar joguei mais para exclusivos, não joguei tanto os jogos multiplataformas lá. Tive fases, houve uma altura que sim, outra que não, portanto houve ali fases. E a Wii U que, na altura, apanhei um grande negócio e comprei alguns jogos. E gostava de ter jogado mais, mas infelizmente acho que foi a que eu dei menos amor. Apesar de ser a consola que trazia uma inovação maior, trazia o comando com o tablet lá, aquele comando XPTO com o touchscreen, mas não foi uma consola que eu de todo dei o valor que ela merecia. Entretanto, a Nintendo lançou a Switch, depois lançou a Switch OLED e eu não tenho nenhuma das duas, portanto aqui não vos posso falar sobre estas porque não tenho a mesma experiência, não tenho nenhuma das duas. Nesta geração, na que estamos aos dias de hoje, temos já a PlayStation 5 no mercado e temos a Xbox One, a Series X e Series S. Infelizmente, eu queria muito o Xbox, ainda não tenho, mas já consegui a PlayStation 5. Foi a primeira que eu comprei esta geração e é que eu tenho andado a jogar. Tenho andado a jogar muito FIFA 22 com o meu amigo André, que vocês provavelmente já conhecem aqui do YouTube, e tenho andado a jogar outros jogos, porque infelizmente o André só joga FIFA, portanto com ele não anda a jogar mais nada, só anda a jogar FIFA, mas tenho andado a jogar outros jogos single player. Neste momento estou a jogar o Ghost Runner e estou a jogar... Quero começar o Death Stranding, que ainda não joguei a versão da PS4, portanto comprei a versão da PS5 para já jogar. E estou a jogar mais algumas coisas. Estou a jogar o Jurassic World Evolution 2, porque estou ainda doente por Jurassic Park, pessoal. Com esta tenho muitas outras coisas que ainda estou à espera de jogar. Seja o Ghost of Tsushima, sejam outros jogos que estão prestes a ser lançados, como o Horizon 2, que vai ser agora lançado. Esperemos nós, vamos ver se ele não vai ser adiado outra vez. Portanto, há muitos jogos
que eu estou à espera que sejam lançados. No meio disto tudo, não vos falei de muitas consolas que eu fui comprando pelo caminho. Estou-vos a falar das principais para mim, na minha história de jogador. Mas pelo caminho fui comprando muitas outras que na altura eu não tive, na altura delas, mas que depois, passados uns anos, comprei para explorar alguns jogos que tinha muito vontade de experimentar. Estou-vos a falar, por exemplo, da Sega Dreamcast. Estou-vos a falar da Xbox, por exemplo. É o caso que eu vos falei que tenho a Xbox original, não tive na altura, mas aos dias de hoje, se calhar, é das consolas que eu mais jogos tenho. Portanto, no total, pessoal, este espaço que vocês veem aqui, estão aqui mais de 1200 jogos, estão aqui mais de 40 consolas, e foi algo que eu foquei muito durante a minha vida, porque era o meu hobby principal, era onde eu investia mais o meu tempo e também o meu dinheiro. Agora, com o canal de tecnologia, pessoal, o canal de videojogos foi completamente estagnado, foi completamente eclipsado, mas eu gostava de vos perguntar se vocês aguentaram até esta parte do vídeo. Vocês acham que faz sentido trazer algum conteúdo sobre videojogos para este canal, nem que seja de um ponto de vista mais tecnológico? Faz sentido de vez em quando fazer uma live com o pessoal a jogar? Digam aí nos comentários o que é que acham. E mais uma vez, obrigado por estarem aí a ouvir um bocadinho a minha história nos videojogos e qual é que é o meu background neste tema. Mais uma vez, se ainda não fizeram, não se esqueçam de deixar um like, comentar, subscrever, que é muito importante. E vamos no próximo vídeo.